Vamos acompanhar agora a leitura de um poema na página 164, da autora Ana Paula Escobar Fred. Chama-se Pensando no Futuro. Tenho um sonho secreto, vou contar para vocês. Que tal ser engenheira? Construir belas casas, prédios altos e ultramodernos, pontes fortes e inabaláveis. O meu sonho secreto? Não posso contar, senão deixaria de ser secreto. Bem, o melhor agora é brincar e aprender. Deixar para decidir quando eu crescer. Observem que no poema, o adjetivo belas está circulado e tem uma setinha apontada para o substantivo casas. Observem que o adjetivo, nesse caso, ele veio antes do substantivo. Então, não existe nenhuma regra específica para isso. O adjetivo ele pode tanto vir antes, quanto depois do substantivo que ele se refere. Observem também na frase prédios altos e ultramodernos. Esses adjetivos, eles estão concordando plenamente com o substantivo ao qual eles se referem, que é prédios. Pontes fortes e inabaláveis. Fortes e inabaláveis estão sublinhadas porque esses adjetivos eles possuem a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, se o substantivo for masculino, você vai utilizar o adjetivo fortes e inabaláveis. E se o substantivo for no feminino, se ele estiver no feminino, você também vai utilizar fortes e inabaláveis, ou seja, ele possui a mesma forma para os dois gêneros, masculino e feminino. Já os adjetivos altos e ultramodernos, eles mudam conforme o substantivo. Se o substantivo estiver no masculino, ele fica altos e ultramodernos. Se estiver no feminino, ficará altas e ultramodernas. Então, percebam aí que dentro desse poema existe uma concordância. Os adjetivos, eles estão concordando plenamente com os substantivos. Vejamos alguns erros de concordância nominal. Nós temos a primeira placa que diz assim: proibido a entrada de pedestres, risco de acidentes. E a segunda placa diz proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Temos apenas a placa da direita, de acordo com a norma culta, ou seja, somente a plaquinha da direita está correta. O substantivo entrada é feminino, portanto, o adjetivo também precisa estar no mesmo gênero. Nesse caso, o adjetivo é a palavra proibida. Não há verbo nas placas, são expressões nominais regidas pelas regras de concordância nominal. Então, a ideia de proibição apareceu em primeiro lugar apenas para ter um destaque, mas o texto poderia estar na ordem direta, entrada proibida. Se a frase fosse somente entrada proibida, estaria correta. Por que na primeira plaquinha o proibido, a palavra proibido está errada? Porque não está concordando com o substantivo entrada. Lembrem-se de que, para concordar, precisa que o gênero esteja concordando, o gênero e o número estejam concordando. E na segunda plaquinha, proibida a entrada de pessoas não autorizadas, está correta, porque o substantivo entrada é feminino. E o adjetivo proibida também está no gênero feminino. Então, elas estão concordando. Já proibido, na primeira plaquinha, está no masculino. Portanto, não está concordando com o substantivo entrada. Por isso, não está correto. Então, crianças, quando vocês observarem essas plaquinhas que são muito comuns em determinados lugares, e vocês observarem a escrita da placa proibido a entrada, você já vai saber que está errado, que nesse caso aí está havendo um erro de concordância. O correto é proibida a entrada. Então, crianças, agora vamos exercitar um pouco do que vocês conseguiram aprender sobre concordância nominal.
Marque a frase absolutamente inaceitável do ponto de vista da concordância nominal. Então, nós temos 4 frases, vocês vão analisar essas 4 frases e vão marcar a que não possui concordância nominal, certo? Vamos lá? Muito bem. A primeira frase da letra A diz o seguinte: é necessária paciência. Letra B: não é bonito ofendermos aos outros. Letra C: não é permitida a presença de estranhos. Letra D: água de melissa é ótimo para os nervos. Acertou quem marcou a alternativa A. Essa frase está totalmente incorreta. O correto dela seria necessário paciência e não é necessária paciência. A expressão é necessário, tal como é proibido, como vocês viram anteriormente, por exemplo, não variam. No entanto, quando os substantivos vêm acompanhados de determinantes, ou seja, de artigos, de pronomes, de numerais e adjetivo, eles podem ser modificados. Então, nesse caso, a paciência é necessária. Aí tudo bem. Mas necessária, vindo primeiro, não concorda. Então, o correto é necessário paciência e não necessária, certo? Então, acertou quem marcou a alternativa A. Quem acertou está de parabéns. Então, crianças, agora é hora de exercitar o que você aprendeu na aula de hoje. Que todos tenham um excelente dia, uma excelente manhã, bons estudos!